Dando sequência ao nosso painel, queria convidar Cláudio Bernardes, engenheiro civil pela Escola de Engenharia Mauá, Master of Engineering pela University of Sheffield, na Inglaterra, professor da área de desenvolvimento urbano, MBA em negócios imobiliários na SPM e no curso de investimentos imobiliários da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Coordenador do Relatório de Políticas Urbanas Nacional do World Urban Campaign do Habitat 3, foi presidente do Conselho Brasileiro do Urban Land Institute, nos Estados Unidos, foi presidente do Secov São Paulo por 2 mandatos e atualmente é o presidente do Conselho Consultivo do Secov São Paulo e de Ingaí Incorporadora. Cláudio, por favor. Senhores, muito boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra poder estar falando com vocês sobre um assunto tão importante quanto esse. Só para eu... Muito bem, então eu queria colocar com vocês um pouco da minha experiência na elaboração dessa nova agenda urbana. Como vocês sabem, a ONU é um organismo que congrega nações e o World Urban Campaign é uma plataforma do UN Habitat que congrega as organizações e entidades não governamentais por onde eu acabei participando desse processo. E, através disso, chegando, então, a um documento que foi elaborado pelo UN Habitat, que eu vou trazer para vocês aqui um resumo, que acabou colaborando também com o que está na nova agenda urbana. O World Urban Campaign se compõe de 138 parceiros associados, o Secov é um deles, então eu participei do processo pelo Secov. O World Urban Campaign, então, produziu esse documento que chama The City We Need, que foi fruto de reuniões chamadas Urban Thinker Campus, que aconteceram em 26 países diferentes, entre junho de 2015 e fevereiro de 2016, que acabaram congregando cerca de 7 mil pessoas, de 120 países, mais ou menos, e 2.250 organizações. Então, esse documento, muito do que está ali, foi também para a nova agenda urbana, e é um documento interessante porque tem 10 princípios relacionados com o que as cidades precisam, e eu vou tentar trazer para vocês um resumo do que vem nesse documento. Então, esse documento chamado A Cidade que Nós Precisamos, ele toca as cidades como motores de mudança para esse novo paradigma urbano que tem que surgir nas cidades, em função daquilo que foi explicado aqui, desta intensa urbanização que está acontecendo no mundo, e a nova agenda urbana tem justamente a preocupação de poder dar às cidades ferramentas para poder lidar com esses problemas. Então, o documento tem 10 princípios fundamentais que tinham o objetivo de colaborar com a formulação da nova agenda urbana. O primeiro desses princípios fala em as cidades serem socialmente inclusivas e envolventes. E o que é uma cidade ser socialmente inclusiva e envolvente? Eu acho que a primeira questão, e uma questão que está muito clara, é centrar nas pessoas o planejamento urbano. Todos os conceitos que estão aqui não são novos, mas eles estão organizados de uma forma diferente, que eu creio deve levar a um novo conceito de como olhar para planejamento urbano. Eliminar formas de segregação é uma maneira de tornar as cidades socialmente inclusivas e abraçar a diversidade. Então, dentro desse primeiro princípio, talvez esta visão do planejador urbano, enquanto discutindo os destinos da cidade, parece ser muito importante. A questão de fomentar a cultura de solidariedade é um parâmetro importante na nova forma de viver nas cidades. O segundo princípio é que as cidades devem ser acessíveis e equitativas. A Diana falou um pouco sobre isso, está na nova agenda urbana. E o que é a cidade ser acessível e equitativa? Primeiro, a questão da redistribuição dos recursos, que tem que ser feita de forma igualitária na cidade, para que isso crie oportunidades para todas as pessoas. Distribuir os recursos de forma igualitária envolve muito de ação de planejamento, e é uma coisa importante se a gente quer que as cidades sejam equitativas. A questão de distribuir também de forma igualitária transportes e serviços de infraestrutura é outra questão importante que é colocada, e principalmente para as pessoas de menor renda. E você ter serviço de qualidade para todo mundo é
de extrema importância no planejamento das cidades, e eu acho que isso está muito claro até para nós aqui também, a gente tem uma atenção especial para os grupos marginalizados da cidade. O terceiro princípio é que as cidades sejam economicamente vibrantes e economicamente inclusivas. Isso é uma questão importante, a gente vai fazer isso através de fomentar o desenvolvimento econômico das cidades, e aí você tem que fomentar o desenvolvimento econômico desde grandes empreendimentos, de grandes projetos, até as pequenas e microempresas. A gente tem que reconhecer que o setor informal é um setor importante para a sobrevivência dos mais pobres. Ninguém aqui defende a informalidade, mas a gente tem que entender que esse é um processo de transição e entender como a gente deve tratar a informalidade nos países em desenvolvimento. E outra questão, se a gente quer desenvolvimento econômico, a gente precisa ter serviços de licenciamento mais ágeis. A cidade, do ponto de vista burocrático, tem que funcionar melhor, acho que não só no Brasil, mas em muitos outros países. O quarto princípio trata das cidades serem administradas coletivamente e governadas democraticamente. Eu acho que isso é um anseio de sempre das pessoas, mas eu acho que para isso a gente precisa ter mecanismos e ferramentas para que isso aconteça. E para isso a gente precisa equipar as pessoas e os cidadãos com informações para que eles possam poder decidir com relação aos destinos da cidade. A gente tem procurado fazer isso de várias formas. Eu vejo aqui em São Paulo, a gente cria mecanismos como audiências públicas e outras formas de participação, como foi o caso aqui em São Paulo, de participação pela internet, mas a gente tem que criar efetivamente outros mecanismos mais interessantes e mais próximos da sociedade para que eles possam entender os modelos que são propostos e realmente participar um pouco mais dos destinos da cidade. Eu acho que todos os setores têm que ser engajados para isso, senão a gente não vai ter um planejamento universal e talvez estabelecer modelos para que a gente possa estabelecer de forma coletiva as prioridades e as estratégias que as cidades precisam ter no momento de fazer o planejamento do seu desenvolvimento. O quinto princípio diz respeito a promover um desenvolvimento territorial coesivo. E aí eu acho que está muito claro que a gente precisa conectar todas as ações e os serviços da cidade de uma forma territorial bastante coerente. A gente tem, eu acho que o plano diretor de São Paulo tentou, de alguma forma, fazer isso, procurando aproximar a cidade, o emprego da moradia, procurando estruturar regiões de uso misto, para que a gente possa minorar deslocamentos. Enfim, a gente precisa pensar nisso do ponto de vista de planejamento. E a outra coisa que parece interessante, colocada no documento, é a questão da colaboração e parcerias intermunicipais. Talvez a gente use pouco isso no Brasil, mas entender as potencialidades de municípios próximos e poder compartilhar, às vezes, questões entre os municípios, serviços, e isso tem sido pouco utilizado, mas talvez seja uma coisa que possa ser interessante. A outra questão diz respeito à questão das cidades serem regenerativas e resilientes. Eu acho que isso envolve, lógico, e a gente tem procurado fazer isso, trabalhar com energias renováveis, tentar repor os recursos naturais. A questão da produção de energia renovável é uma questão que vem se arrastando, mas com o advento, por exemplo, dos relógios reversíveis, me parece que isso vai ganhar um impulso muito grande. Será muito mais fácil você ter algum tipo de produção de energia na sua casa, poder jogar isso na rede enquanto você não está usando e depois reaver isso. Quer dizer, o grande problema da produção de energia é a questão da acumulação e talvez isso faça com que a gente tenha um novo impulso nas cidades. A gente também tem uma questão de preparar a cidade para se recuperar rapidamente dos desastres, essa questão da resiliência. A gente não tem um nível de desastres como existe em outros países, mas nós temos aqui alguns desastres naturais e nós não temos mostrado uma capacidade de resiliente muito boa. A recuperação nossa não é tão adequada, talvez a gente deva investir um pouco nesse tipo de planejamento. A outra questão é bastante interessante, é da gente poder ter aí os cidadãos com esse senso de pertencimento local. Eu acho que aqui no Brasil, se a gente não construir uma comunidade que tenha uma certa homogeneidade de padrão ético, dificilmente a gente vai conseguir
que um planejamento atenda plenamente aos seus objetivos. Eu acho que o Brasil está passando por uma transformação e talvez a gente esteja caminhando nessa direção de construir uma comunidade com uma outra visão e mais homogênea nesse sentido. E eu acho que também nós não fazemos muito isso, que é estimular aí a conexão das pessoas com os espaços da cidade. Existem aí exemplos e iniciativas nesse sentido, mas quanto mais as pessoas se identificarem com os espaços da cidade, esse senso de pertencimento faz com que as pessoas tomem conta da cidade e aí a gente vai ter um modelo de desenvolvimento bem melhor, eu acredito. O oitavo princípio é a questão do planejamento, da estruturação em cima de pedestres, ciclistas e transporte público eficiente. Eu acho que isso é uma agenda mundial, todo mundo está pensando nisso. Aqui em São Paulo, a gente também está tratando um pouco dessa forma, mas a gente talvez precise melhorar um pouco. O planejamento, da forma como está no documento desse TWINID, inclui a questão de você prever necessidades futuras da cidade, lógico, acho que isso qualquer planejamento tem que fazer, e tentar estruturar a cidade para que os destinos ou as paradas de transporte sejam compatíveis com distâncias para caminhada ou para ciclistas. Isso é um objetivo, eu acho que algum dia talvez a gente possa conseguir isso. Eu estive visitando o URA em Singapura, eles dizem que eles têm o objetivo em poucos anos de que cada moradia em Singapura esteja a menos de 400, 500 metros de uma estação de metrô. Quem sabe a gente pudesse ter isso aqui nas grandes cidades um dia também. O nono princípio é a questão da segurança, das cidades serem saudáveis, promover o bem-estar. Quer dizer, esses princípios, obviamente, não poderiam deixar de estar aí, embora sejam óbvios, mas como fazer com que eles aconteçam não é tão simples assim. Eu acho que a maioria dos países procura esse caminho, mas a solução não é sempre tão simples. E eu acho que aqui, esta última indicação de reconhecer a saúde da população como um dos objetivos de planejamento urbano, não é uma coisa que eu vejo sempre em planejamento urbano. A gente vê um plano diretor que fala da questão de saúde, outros planos tocam essa questão, mas eu não vi planejarem urbanisticamente tendo como foco a saúde. Quer dizer, como que as estruturas urbanas vão influenciar na saúde das pessoas. E talvez essa seja uma lembrança interessante. O último princípio é que as cidades devem aprender e inovar. Nesse sentido, eu acho que as cidades têm que ver como é que elas aprendem com a sua evolução. Esse aprendizado tem que ser contínuo e ele tem que ser refletido sempre nos novos modelos de planejamento. Eu pulei um aqui. As cidades devem estruturar laboratórios urbanísticos. Eu acho que é uma coisa interessante. Tem exemplo aí do Urban Lab, mas eu acho que a gente podia criar no Brasil alguns pilotos para poder testar soluções urbanísticas. O que nós não temos feito aqui, e talvez fosse muito interessante a gente ter nas cidades bairros ou setores da cidade, como é o @22 em Barcelona, onde você pode ter ideias interessantes de desenvolvimento urbano e fazer efetivamente um teste como se fosse um laboratório. A questão interessante também é que a gente poder ter abordagens inovadoras com relação à governança e outros aspectos sociais que às vezes a gente é um pouco fechado a esse tipo de alteração. Eu queria também colocar rapidamente, para terminar, as minhas primeiras reflexões sobre a questão da implementação da nova agenda urbana, que é o assunto principal aqui também do nosso evento. Essa nova agenda urbana ela foi feita para todo mundo, ela foi feita para o mundo inteiro, mas a gente não pode esquecer que a gente tem características demográficas, culturais e regionais que têm que ser respeitadas. Essa nova agenda urbana, no tentar respeitar as características regionais, tem que entender que as taxas de urbanização no mundo são muito diferentes. A gente tem aí, no mundo, desde zero de taxa de urbanização até quase 100%. O Brasil, nós estamos aí, como foi lembrado, com 85%. Então, a gente tem, além disso, diferentes padrões de urbanização no mundo. E a gente tem que lidar com esses diferentes padrões de urbanização, com essas diferentes taxas de urbanização, no momento em que a gente vai aplicar os conceitos que estão aí na nova agenda urbana. Portanto, eu acho o seguinte, quando a gente tem altas taxas de urbanização
somadas a um tecido urbano inadequado, o que a gente vê, às vezes, aqui no Brasil, em muitos lugares, você tem que estruturar transformações para a implementação dessa nova agenda urbana. Não é fácil você fazer implementação de alguns dos conceitos que estão lá, quando você tem um tecido urbano inadequado e uma alta taxa de urbanização. Então, é difícil implementar alguns desses conceitos aí, cidade compacta, crescimento policêntrico, etc., quando você já tem uma cidade estruturada e mal estruturada. Quando você tem baixas taxas de urbanização, por outro lado, você tem novos centros que vão crescer, que vão receber migrantes, vão receber ou a população rural, e aí novos núcleos, novas cidades vão ser implantadas, e aí talvez com mais facilidade elas se adaptem a esses princípios da nova agenda urbana. E outra coisa que parece interessante na implementação da nova agenda urbana é a gente poder desenvolver modelos de transferência de conhecimento para os planejadores locais. Isso é fundamental para que a gente tenha resultados mais rápidos e positivos para a gente poder tratar com essa questão da homogeneidade e heterogeneidade das diversas regiões. E a gente não vai poder fazer isso, ter um modelo desse, se a gente não tiver um sistema de monitoramento para tentar acompanhar o que está acontecendo no processo de implantação. A gente tem que compreender claramente os princípios que estão definidos na nova agenda urbana e devemos decodificar isso. A nova agenda urbana é um documento conceitualmente muito preciso. São 25 páginas, mais ou menos, 175 cláusulas que estabelecem princípios, compromissos, meios de implementação, mas alguém tem que decodificar isso para os planejadores urbanos locais. Eu acho que o que a Diana lembrou aqui é uma tarefa muito grande para a gente tentar estruturar modelos para poder fazer chegar lá no planejador local a aplicação prática desses princípios. Eu acho que oficinas regionais podem ajudar muito. Quando eu falo em regionais, eu acho que a gente tem que vir desde do continente para o país e para as regiões para poder trazer essa decodificação de uma forma mais homogênea. E eu acho que talvez se a gente conseguisse fazer manuais de implementação da nova agenda e formar multiplicadores de conhecimento, a gente talvez possa ajudar os planejadores locais a entenderem e a poderem implementar os conceitos que estão nessa nova agenda urbana. Era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado.